Rapaziada, vocês não estão vendo o vídeo repetido aqui no meu canal. Vocês lembram de um vídeo meu aqui há alguns dias, mais precisamente há 10 dias atrás, que eu perguntei aqui para vocês, levantei aqui uma bola a respeito do Zé Lucas. Vocês viram o que eu falei naquele vídeo? A gente vai fazer um react daquele vídeo para a gente refrescar a memória. Por quê? Porque saiu uma notícia ontem à noite de que o Zé Lucas está na mira do Real Madrid, que olheiros do Real Madrid estão lá no Sul-Americano. E eu acho que eu já falei isso aqui, né? Relembrar aqui tudo que eu falei a respeito do Zé, da possível venda dele para o exterior. Será que ele já está vendido? Ou será que vai ser vendido? Ou será que já tem clube brigando já para fechar já com ele no Sul-Americano, já com a seleção brasileira, braçadeira de capitão? Tudo isso a gente vai relembrar aqui. Vamos falar também sobre a coletiva do Pepa. Vamos rapidamente falando sobre a coletiva do Pepa, né, razoavelmente. Mas eu queria logo iniciar o vídeo, para depois da vinheta, falando sobre o Zé Lucas. Então não perde tempo, tá? Fica aí que eu vou falar sobre o Zé Lucas logo, vou fazendo um react logo. Sobre o meu vídeo, lembrando aquilo que eu falei há 10 dias atrás. E aí agora a notícia do Zé Lucas, mostrando a vocês que eu falo muitas coisas, mas pouca gente presta atenção. Fica aí, depois da vinheta. Muito bem, meus amigos. Enfim, né? Você já sabe, o recado tá dado sempre aqui para vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, verifica a sua inscrição para saber, né, se de fato tá aí bonitinho ainda, né? Vai também compartilha o vídeo para os grupos de WhatsApp, hypa, né? Quem tem aparelho telefone aqui, ó. Quem tá no aparelho celular assistindo, vai lá quando clica em curtir, curte aí o vídeo que é para poder eu chegar em mais uma meta. Eu que esqueci de agradecer a vocês que eu bati mais uma meta. 6.400 inscritos. Muito obrigado, rapaziada. Muito obrigado. 6.400 inscritos. Só prova que vocês estão reforçando o meu trabalho aqui no canal João Defute. Mas eu queria pedir mais uma vez uma meta, uma metazinha de novo. 6.500 inscritos. Vamos por mais? Vamos pezinho no chão? No sapatinho? É isso. 6.500 inscritos. Eu quero chegar na marca de 6.500 inscritos e conto com a ajuda de vocês. Compartilha. Manda para os grupos da família, meu irmão. Manda para o grupo da família, como quem não quer nada, ó. Vai lá, bota o vídeo para o grupo da família. Assistam aí, ó. O Jean Defute falando do esporte. Quem é rubro-negro, família rubro-negra sempre gosta de falar e ouvir do esporte. Palmeiras domingo, tem Esporte Palmeiras. Eu quero, se Deus quiser, fazer meu trabalho lá na Ilha do Retiro e conto com a ajuda de vocês. Tá aí, o Pix colaborativo rodando aqui embaixo da tela. Mas vamos ao que interessa, primeiramente aqui, ó, mostrar aí o tópico da matéria. Vamos lá. O Zé Lucas fez boas partidas, mas ele já tem uma promessa na seleção. Ele já é uma realidade na seleção da base. Ele já é um craque. Joga muita bola esse garoto. Então não é comum o movimento que foi feito dele, vamos botar ele da categoria tal para subir uma categoria acima e já chega com braçadeira de capitão. Então assim, a gente nota uma movimentação um pouco diferente com o jogador que é diferente, ele é craque. Então assim, o Zé Lucas está aqui, a matéria, né? Zé Lucas do Sport é monitorado por analista do Real Madrid no Sul-Americano Sub-17. Volante de 17 anos, é uma das joias do atual elenco do Sport e despertou interesse do atual campeão da Champions League. Veja detalhes. Matéria aqui pelo Vitor Peixoto. Vamos lá. Tá aqui a foto do Zé. E aí, vamos lá aqui embaixo, ó. O Sport conquistou o título pernambucano na última quarta-feira sobre o Retrô nos pênaltis. Mas um jogador que vem chamando a atenção de um dos maiores clubes do mundo, mesmo sem estar tão presente nos últimos jogos por questões de convocação na seleção brasileira. E isso não é por acaso. Isso tem um porquê por trás. Não é simplesmente, não, é porque ele foi convocado, tal. Não, ele foi convocado e subiu o sarrafo dele dentro da seleção da base, subiram o sarrafo dele e já deram a braçadeira. Então,
eu até conversei com o pai dele, um abraço aí pro seu Paulo. Então, eu já tinha falado isso, o seu filho tá tendo um movimento dentro da seleção da base que naturalmente ele vai para fora do país tranquilamente. Então, assim, aí começou a chamar a atenção. E eu alertei aqui da possível venda do Zé Lucas. E tem aqui, ó, na última convocação da Seleção Brasileira da Base, o último jogo do Leão que ele participou, né, foi contra o Motoclube. Zé Lucas, que está disputando o Sul-Americano Sub-17 com a seleção na Colômbia, né? Segundo a apuração do repórter Vitor Peixoto, ele desperta interesse do Real Madrid. Segundo informação recebida, o volante de 17 anos, que completou dia 23 de março, foi acompanhado em loco por um analista de desempenho do Clube Merengue na partida de estreia da seleção na competição contra o Uruguai, e que terminou empatado em 1-1. Na partida, Zé Lucas foi capitão e titular da seleção, atuando durante os 90 minutos. Advertido com um cartão amarelo, e Joia Rubro-Negra recebeu uma nota 6.9 do SofaScore, com aproveitamento de 86% nos passes. Então, não houve informação sobre se o jogador teria sido avaliado também na vitória brasileira contra a Bolívia, na segunda rodada, ou se voltará a ser analisado no jogo desta quinta às 21. Então é isso, né? O meu vídeo que eu fiz há 10 dias atrás, tá aqui. Tá aqui a data do dia, né? Aqui, ó, 10 dias atrás, vídeo que alcançou quase 7 mil visualizações. Vamos lá. Meus amigos, precisamos falar de Zé Lucas, jogador da base do esporte que está sendo holofote para o mundo inteiro e sem jogar, porque ele já não joga no time titular há um tempo assim, né? Pois é, ele já não estava jogando tanto no time, aí chegou o Rivera, e graças a Deus o Rivera chegou, no momento que o Zé ia ser muito aproveitado na seleção sub-17. Então, o Zé naturalmente ficou um pouco mais tranquilo, acredito, né? Porque, tipo, ele estava com a responsabilidade de ser o único volante carrancudo ali do time do esporte, e aí, de repente, chegou o Rivera e ele pôde ir mais tranquilo para a seleção, né? Para jogar lá, né? O Sul-Americano. Mas, aí, eu já venho falando que o Zé já estava chamando a atenção do mundo, né? Através da seleção Sub-17 e tal. E aí, vamos lá. Ele não vem acompanhando desde que ele foi para a seleção, ele está sendo muito utilizado lá, jogou amistosos aí, foi convocado para o Sul-Americano, e aí agora virou capitão da seleção. Então a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa matéria sobre o Zé Lucas, mas será que o Zé Lucas já está vendido? Já levanto a bola. Será que o Zé Lucas está vendido? Será? Vamos lá. Será que o Zé Lucas já tem equipe já por trás ali, com a bagatela para poder levar o jogador para a Europa? E aí, com toda razão, eu posso responder ao Jander do passado. Tem, Jander. Tem. E o Real Madrid é o time que pode ser o time da vez para contratar um jogador, para comprar, de fato, um jogador do esporte. Aí, vamos pulando aqui, porque aí eu já vou falar de outras coisas do vídeo, e eu vou pular para o minuto 13.11 aqui desse vídeo, que é quando eu começo a falar do Zé Lucas. Vamos lá. Tela para vocês. Jovem volante do esporte, é capitão da seleção sub-17 e participa do encontro com a equipe principal. Pois é, meus amigos, para quem não sabe, houve uma conexão do time principal, que vai jogar contra a Argentina, com a seleção da base. E quem estava observando o Zé Lucas? O Dorival Júnior, técnico da seleção. Assim como o Pedro Lima está sendo observado pelo Dorival Júnior. O Dorival foi ver o jogo do Wolverhampton e o Pedro Lima estava jogando nesse jogo. Então, assim, entende? Eu já deixo entender para vocês de que não é natural, de certa forma, o Zé já está sendo monitorado até pelo treinador da seleção principal naquela época, né? Hoje não é mais o Dorival Júnior. Então, assim, eu sei que pode ter essa questão de laços, né, de botar o sub-20, sub-17 para poder falar com a seleção principal, com o técnico, que é para dar um ânimo ali, né, para passar meio que uma força de que, ó, a gente tá olhando vocês, então façam por onde e tal.
Mas o Zé tá sendo diferente, velho. O Zé já chegou como capitão na categoria que ele acabou de chegar. Então, assim, tava sendo monitorado sem sombra de dúvida já. E já antes. A informação que eu tenho é que o Zé já está sendo monitorado antes dele ir para o Sul-Americano. Ele já estava sendo monitorado antes. Principalmente porque já jogava na seleção, né, da categoria mais abaixo. E, de fato, ele já chamava atenção dali. Então, assim, há indícios de que o Zé possa, de fato, estar sendo negociado. Entende? E não é só pelo clube, pelo esporte. Mas, de fato, a seleção brasileira hoje, como eu já falei aqui, virou um celeiro de venda de jogadores da base. A gente está cansado de ver isso. E viu com o próprio esporte, né, que se torna gigantesco novamente no mercado, trazendo um jogador mais uma vez e levando para a Europa. O esporte está mudando o patamar até nisso. Ele não só muda o patamar por ser o maior daqui. Ele muda o patamar por simplesmente ser o time que mais vende jogadores para a Europa. Um dos times que mais vende do Nordeste e do Brasil. Então, assim, vamos continuar aqui. Ele tá de olho, o Dorival tá de olho nessas promessas aí. E é por isso que se levanta aquela coisa de que todo jogador novo, quando tá sendo destaque na base, é vendido. O Pedro Lima foi uma causa dessas e salvou o ano do esporte. Salvou porque o esporte gastou bastante grana naquele ano passado, e o esporte teve como repor. Esse ano, o esporte tem tudo para fazer uma outra grande venda. E no meu ponto de vista, o Zé, ele tem um valor muito maior, inclusive. Ele é muito mais jogador do que o Pedro. E é muita personalidade, né, gente? Ele acabou de fazer 17 anos. Então, assim, Zé Lucas foi escolhido para liderar o Brasil na disputa do Sul-Americano. Na Colômbia, às vésperas da viagem, ele representou o elenco em conversa com a comissão de jogadores da seleção principal. Mas vamos lá. Tem aqui embaixo o volante Zé Lucas do Sport, ganhou um papel de destaque na seleção sub-17 e que disputará o Sul-Americano na categoria na Colômbia. Escolhido como capitão da equipe, o jogador participou neste domingo do encontro com atletas. E aqui está a foto dele com os jogadores da seleção principal. E esse vídeo de agora que eu estou fazendo, de fato, seja um vídeo para alertar mais ainda que o Zé está próximo, muito próximo, de se despedir do esporte. Tem muita água para rolar debaixo da ponte? Tem. Ainda tem o Sul-Americano para rolar e tal. Mas tenho para mim que o Zé, ele não vai, digamos, ele não vai vestir mais a camisa do esporte a tempo de não ser negociado antes disso. Então acredito que isso possa estar acontecendo. Digam aí a opinião de vocês. Digam a opinião de vocês. O que vocês acham? Eu já dei minha opinião, eu quero saber de vocês agora. Agora, a gente vai falar da Montenegro Cargas e vai falar também da Chácara Vale das Pedras, para depois a gente voltar e falar sobre a coletiva do técnico Pepa. O que é que ele falou? E aí a gente vai falar rapidamente aqui com vocês. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e preço justo. A Montenegro Cargas é uma das poucas no Brasil a incluir prazo de entrega em propostas para variados trechos no contrato, no sentido de garantir e atender necessidades dos nossos clientes. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Conhecer esse lugar maravilhoso de paisagem natural que fica em Pombos. Meus amigos, essa natureza maravilhosa fica na Chácara Vale das Pedras, que fica ali em Pombos. Você quer conhecer esse lugar maravilhoso, viver esse conforto natural diante de bela paisagem? É só você entrar em contato com a Chácara Vale das Pedras, lugar marcante para pessoas marcantes. Muito bem, meus amigos, link na descrição, tanto da Montenegro quanto da Chácara Vale das Pedras. Fique esperto aí. Tem o Pix colaborativo, também tá aí rolando embaixo da tela aí, ó. Enfim, vamos ao que interessa aqui para encerrar, né? Esse vídeo para vocês. Agradeço a audiência de cada um de vocês, tentando chegar a 6.500 inscritos.
e conto com a colaboração de vocês. Agora vamos ver aqui a coletiva do técnico Pepa. Vou botar na velocidade mais rápida para poder a gente ver direitinho. Vamos lá. Gostaria de tirar uma dúvida com um amigo. A questão da lateral direita, decisão se vence, não se convence, mas no geral o Sport teve uma luta, eu diria, em alguns momentos de igual para igual. O outro time se colocou de uma forma mais aguerrida e conseguiu levar para os pênaltis. Mas assim, a lateral, com esse tipo de intervenção que o senhor está fazendo, te preocupa para o Campeonato Brasileiro? Porque o Chico é um excelente zagueiro, foi improvisado, 3 zagueiros, se eu não me engano, me corrija, o senhor ainda não tem entrado com 3 zagueiros. Como é que está vendo essa falta de laterais em virtude de contusões e parte física para o Campeonato Brasileiro? Obrigado. Ora, boa noite a todos. Bom, a questão do Chico foi uma questão de... Não. E aí foi quando a galera chegou, né? Aquela tradição, né, de comemoração de quem ganha campeonato. Olha a cara do Pepa, mano. Situação que temos dentro do plantel, do elenco. O Chico já num passado recente jogou a defesa esquerda. Portanto, nesse aspecto estamos... não é o ideal. Queremos ter sempre as opções, quem está lesionado estar disponível, mas não tendo, temos que ter a capacidade para olhar para dentro do plantel e arranjar soluções. Ele falou uma coisa que eu até falei no outro vídeo aqui anterior, na análise pós-jogo. O Chico jogou de lateral esquerdo, inclusive na análise pré-jogo também, no vídeo pré-jogo do Retrô. O Chico jogou de lateral até com o Jair Ventura. Pepa, boa noite, parabéns. Hoje você chegou ao seu jogo de número 208. A sua estreia foi no dia 7 de setembro do ano passado, fora de casa, contra o Avaí. E aí você venceu aquele jogo pelo placar de 2-0. E hoje você consegue o primeiro título, né, à frente do Sport. Eu queria que você pudesse fazer um resumo, né, de tudo que você já passou por aqui, o acesso, esse título e a continuação, né, o Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo já teve, que foi contra o São Paulo, e agora tem o Palmeiras. Eu queria que você pudesse fazer uma análise, né, de lá até aqui. Obrigado. Olha, faço com muito orgulho e, acima de tudo, com uma leitura muito ciente daquilo que aconteceu nestes 7 meses. Faz 7 meses que eu e a Comissão chegamos a Recife, mais propriamente ao Sport, e eu estou mais agradecido. Eu acho que não tenho a certeza. Eu recebi mais do que aquilo que dei. E quando eu digo recebi mais, é o apoio dos jogadores, do staff, da direção, da torcida, não só no estádio, mas acima de tudo na rua. Sinto um apoio tremendo. Foi muito sofrido o ano passado, a forma como subimos, mas foi mais do que justa. Esta vitória, este campeonato, foi sofrido. Parece que é típico no Sport ser sofrido, mas mais do que justo. E a forma como eu sinto que nós nos descontrolamos um pouco no jogo, fizemos 35 minutos, 30 minutos de um nível muito alto. A equipa enervou-se por questões extra. Não gostei nada da arbitragem, não gosto de falar da arbitragem, mas hoje tenho que falar. Não gostei nada, mas nós é que temos que fazer mais e melhor e estarmos mais focados, porque nós não controlamos a arbitragem, nós controlamos aquilo que fazemos dentro de campo. E eu falei aqui, a arbitragem foi um dos preponderantes para o time ter perdido o jogo. Para mim, o gol foi, já falei, foi uma disputa normal de jogo, em que o jogador entrou mole, aí ele tocou, já se jogou. Então, assim, ele não é de papel. E ele é o defensor ali. E o defensor tem aquele cacuete de tocou, eita, vamos jogar aqui que o juiz dá falta. Enfim, eu acho que foi uma disputa natural. O jogador do Sport, que é o Barleta no lance, entrou mais firme e o defensor não. Não justifica ter uma entrada de 30 minutos fantástica e dentro do próprio jogo cairmos por questões de foco, de concentração, de entrarmos em quesilha. É isso. E muita gente só culpa o cara, tá ligado? E esquece que os jogadores também têm culpa. A análise foi isso. Não tem... Me explique aí. Uma coisa é se o time do Pepa, do primeiro ao último minutos, jogasse mal. Ele não é assim, o time do Pepa. O time do Pepa, ele geralmente inicia numa rotação muito grande e de repente vai caindo de produção. Foi acontecendo no primeiro jogo da final. Primeiro tempo, 2-0. Era para ser uns 4. Segundo tempo, toma 2 gols em 2 erros de atenção ali. E acabou. Aí depois o Sport faz o gol com o Pablo. Mas o time dele joga, e ele mesmo tá falando, não tem justificativa de cair de produção do nada. Com o árbitro, com o adversário, eu compreendo que há razões de queixa da nossa parte, mas dentro do campo, enquanto estamos a jogar, não podemos desviar o foco daquilo que mais interessa.
E a verdade é que em 7 meses, eu no primeiro dia que entrei no CT, eu disse isto com muita emoção ao plantel hoje, e vou partilhar com vocês. No primeiro dia que entrei no CT, tinha uma foto, tem uma foto no gabinete da conquista do bicampeonato do ano passado, 2024. E eu olhava, todos os dias olho para aquela foto com orgulho daquilo que foi conquistado, mas com o desejo também de conquistar um troféu, conquistar um título. E conseguimos. A verdade é que é o segundo banho que tomamos aqui, ou seja, foi o acesso, foi agora um título, mas nesse aspecto, eu e todos nós somos insaciáveis, queremos mais, temos muita margem para crescer, sentimos que o grupo tem margem para crescer, temos que nos equilibrar mais em termos emocionais dentro de campo, isso trabalha-se com muita humildade e, acima de tudo, só podemos crescer quando olharmos para nós e percebermos assim, somos capazes de fazer coisas muito boas, mas não podemos andar assim ao sabor de... E vamos trabalhar. Cara, tem um comentário aqui, eu até me lembro agora, tem um comentário de um cara aqui que... corneteiro, não vou citar o nome dele para não dar moral, que o cara veio dizer assim, o esporte... Meu irmão, o pior torcedor é o torcedor que se acha realista. Ele não é realista. Ele não é. Porque ele diz que o time dele subiu na sorte. Não. Eu acho que ele tá torcendo pro time errado. Ele tem que... Se ele acha que o time do esporte ele tá subindo na cagada, ganhou na cagada, tudo é ruim pra ele, vai torcer pro Santa Cruz. Se tu tá achando ruim que o esporte tá subindo de divisão e tu diz que torce, vai torcer pro Santa e Náutico. Se você acha que o time subiu na cagada, então me explica aí, como é que o time subiu na cagada e eu acertei as minhas previsões ano passado aqui? Eu estudei, eu não chutei na cagada não. Inclusive, Luiz Heitor, né, que um abraço aí, que eu trabalhava no canal dele. Gente, eu trabalhava no canal dele, eu não tinha a questão de amizadezinha, não, eu trabalhava, entendeu? Ganhava para estar trabalhando. E lá, quando teve a última live que eu participei lá, ele falou, Jander foi o único que me falou que o Ceará subiria. Cara, aí é cagada, né? Não, é análise, amigo. Análise. Eu analisei isso há 10 rodadas, há 8 rodadas antes do campeonato acabar. Não é cagada, é análise, pô. E na análise, Sport e Ceará subia. Eu falei isso aqui. Então, assim, é uma falta de respeito com quem trabalha. E o Pepa, ele trabalhou para conquistar, pô. Ele trabalhou. Quem não trabalha para conquistar é quem fica falando um monte de lorota sem nenhum sentido. Mas, enfim. Trabalhar muito nisso, hoje é para festejar, é um título mais do que merecido. Se calhar muita gente não queria que este título ficasse aqui em casa, sentimos isso também. Sentimos que havia muita força para que não fosse o Sport, mas mais uma vez, o Sport nunca morre. Portanto, parabéns ao elenco, parabéns à torcida, parabéns a este staff maravilhoso e parabéns pelo tricampeonato. Pepa, boa madrugada, né? Parabéns. Eu quero ouvir essa pergunta do Pedro Maranhão. Eu até vi no Twitter ele falando isso. Um abraço aí pro Pedro. E aí ele falou que foi questionar a questão de 3 volantes e um jogo bem seguro do Sport contra o São Paulo. E aí nesse jogo não foi tão bem com os volantes. Pelo título contra o São Paulo, eu gostei da escalação que você entrou em campo e foi bastante elogiado pela torcida. Hoje, na minha opinião, o Sport até começa o jogo, abre o placar, mas eu senti a equipe muito presa. E em relação à dinâmica das substituições que você tinha de opções para entrar, a partir do momento que o Retro vira a partida e você tenta, e você perde o Sérgio também, você tenta equilibrar a equipe, por você ter entrado com 3 volantes, você só tinha o Johan, né, para fazer aquela função ali pelo meio. Você acha que a formação deu certo? É algo que você vai manter para o Campeonato Brasileiro, seja em casa e fora de casa? Porque, na minha opinião, eu acreditava que você fosse entrar com uma equipe mais aberta, até por estar jogando em casa, com a força da torcida, e você optou pelo terceiro volante. Então, se você pudesse fazer um panorama geral sobre a questão da escalação e se você pretende continuar. Sabe que é fácil nós criticarmos a torta e a direita. É criticar, mas isso faz parte. Portanto, o que eu vejo foi, eu não olho para 3 volantes, eu olho para uma dinâmica de uma equipa que fez um jogo, como eu já disse, durante 30 minutos, 35, muito bons, fantásticos. Não senti a equipa presa, senti a equipa dinâmica, a equipa com bola, a equipa com alegria a jogar, a equipa a variar o centro do jogo, a equipa a jogar por fora, por dentro. E nos últimos 10 minutos, é verdade que aí sim a equipa baixou um pouco de rendimento. Na segunda parte, voltamos a entrar por cima, anular-nos um gol mal anulado, é um duelo normal. Isso no meio campo ninguém marca faltas. Não percebo como é que o VAR pode chamar para anular um gol daquele. Exato. Eu falei isso na análise do VAR, né? Na hora da análise, né, do pós-jogo. Eu falei,
eu vejo esses tipos de lance direto no Brasileirão e ninguém dá falta. E aí o Pepa fala aí, né? Se fosse no meio campo, não ia dar falta. E é verdade. É verdade. Quanto à pergunta do Pedro aí, que ele falou que o time iniciou bem, mas depois se sentiu preso, a gente fez um react aqui dos lances. E até os 25, não foi nem 30 minutos, Pepa, foi acho que 25, 24, o Sport teve 5 chances de gol, Pedro Maranhão. Então, no meu ponto de vista, né? Um time que nem chega lá, se for tão preso. Tal. Agora, depois o Retrô, ele tem o mérito total em se fechar e aí dificultar para o Sport. E aí o Sport tomou aquele gol por falha individual e não do Pepa. Acho que a falha foi individual. Né? O Lucas Cunha não sobe, ele simplesmente ficou parado. Ele ficou fincado no chão. O Lucas Cunha não sobe. E aí acabamos tomando o gol de empate. Ficamos por baixo do jogo com -1. Mas mesmo com -1, tentamos o empate, que era o mínimo para garantirmos não irmos para penaltis. Portanto, mais uma vez digo, eu acho que toda a gente às vezes pensa que isto é fácil, que o estadual é fácil, mas não é fácil. E era notícia, se calhar no mundo inteiro, como se fosse uma obrigação o Sport ganhar. Mas não é fácil. Nós ganhamos porque tivemos humildade, trabalhamos muito para chegar a esta final. E mais uma vez, o mais importante é dar os parabéns aos jogadores e a toda a equipe e à torcida que soube sofrer, apoiou e mais uma vez é tricampeão. Isso é o mais importante. O Sport viria a pressão, viria as críticas, e as críticas surgem até mesmo com o título conquistado. Mas para a sequência do trabalho, a importância para esse elenco, para alguns jogadores, da conquista desse título. Vou dizer uma coisa para vocês antes dele responder. Se o Santa Cruz fosse o Sport, com os mesmos jogadores, passasse pelo mesmo sufoco, teria muito mais elogios do que críticas. Foi um pouco como eu disse há pouco. Se nós não ganhássemos o título, éramos os piores do mundo. Ganhamos o título é uma coisa normal. Portanto, o que é que eu posso dizer em relação a isso? É uma felicidade tremenda termos ganho o título. Queríamos ter ganho o título de outra forma em casa neste último jogo e fizemos tudo para que isso acontecesse. Mas o futebol é isto mesmo. O futebol é isto. E nós temos que ter a capacidade de analisar nos momentos bons, numa vitória, numa derrota, num empate. E a análise que eu faço sinceramente é muito essa. Fomos muito superiores, mas com muita qualidade nos primeiros 30 minutos. Agora não podemos, no próprio jogo, quebrarmos por questões emocionais ou por nos deixarmos enervar por alguém que sentimos que estávamos a querer enervar. E nós não podemos entrar nesse tipo de confusões. Na segunda parte voltamos a entrar muito bem e depois aconteceu algo que não pode acontecer, um jogador também tão experiente, já falamos sobre isso, mas infelizmente acontece a quem está lá dentro. Portanto, é falar, corrigir, sabe que errou. Professor, boa noite. Bom dia, na verdade, né, Marcelo, André. Queria abordar novamente a questão do rodízio. Não... Queria ver qual seria a sua reação, professor. Abordar a questão do rodízio novamente. Não estou brincando, não vou falar sobre isso, não. Parabéns pelo título, tá? E eu queria que você falasse sobre esse primeiro momento da temporada. Meu irmão, Antônio Gabriel é muita resenha, velho. Ele fez de propósito a cara, meu irmão. Vou votar, pô. Vou votar porque eu vou ver, pô. Eu vou ver a cara do Pepa mudando de semblante quando falou a palavra rodízio. E aí, usando como gancho essa palavra, é sério mesmo, não tô falando do Antônio não, tá? Antônio, pá, baita repórter. Eu tô falando da galera que fica pegando no pé com esse nome, negócio de rodízio. É sério que ficam falando de rodízio com o Pepa? Quando os jogadores estão no departamento médico, ele não pode utilizar os jogadores. Pô, meu irmão, paciência no departamento médico. Como é que ele vai usar o paciência titular? Pablo no departamento, como é que vai usar? Titi Ortiz, quando estava titular, ficou machucado. Como é que ele vai usar? Aí o Cariús machucado, como é que ele vai usar? Aí na lateral direita, jogador não pode jogar por causa da questão do contrato, foi o Hereda contra o CRB. Tem que botar outro, não é rodízio. Então assim, tem situações, circunstâncias de que o Pepa não consegue escalar o time titular, porque, pô, boa parte tá no departamento médico. E como é que ele vai escalar? Então, é só essa questão. Queria ver qual seria a sua reação, professor. Abordar a questão do rodízio novamente. Não estou brincando, não vou falar. Do Pepa, mano. Muito bom, hein? Muito bom, Antônio Gabriel. Muito bom, velho. Muito bom. Pegadinha do malandro. E agora vai começar um outro momento na temporada em que o Sport vai enfrentar contextos de jogo
completamente diferentes, que é a Série A do Campeonato Brasileiro, e acho que um deles já pode ser, né, um Palmeiras com investimento altíssimo na Ilha do Retiro, aqui na ilha, no próximo domingo. O que esse título e a história do jogo de hoje pode trazer esse amadurecimento da maneira como foi o jogo, e qual é que você vislumbra para esses contextos diferentes do esporte a partir de agora? Vitória, derrota, empate, tudo é aprendizagem. Jogar bem, tudo é aprendizagem. Agora há uma coisa que a nossa torcida vai ter que perceber, e percebe, eu sei que percebe. Nós não somos tão protagonistas, ou se não temos tanta bola, por exemplo, com o São Paulo, é um exemplo. Não é por baixar linhas, não é porque não queremos. É porque do outro lado há equipas também muito competentes. E nós temos que, acima de tudo, não desviarmos do nosso foco, do nosso trabalho. Sabemos que temos uma Série A, um regresso a uma Série A das mais competitivas de sempre, com elencos, com jogadores fortíssimos, e nós temos que, fora, continuar com esta postura muito agressiva, de muita entrega, de muito espírito e qualidade, com naturalidade vamos crescer, e em casa, termos o 12º jogador. É um apelo que eu faço, que já o fiz, mas se conseguirmos ter... É aquilo. Torcida do Sport, ela unida, ela é imbatível. Imbatível. No jogo contra o Retrô, eu aqui parabenizei no vídeo anterior. Parabenizei, porque, pô, velho, fazia tempo que eu não via a torcida do Sport ser tão torcida do Sport. Meu irmão, incentivou, o time tomou gol, aplaudiu indo pra cima e tal. Até quando foi expulso o Sérgio Oliveira, foi expulso, a turma aplaudiu, pô. Que aí eu discordo, porque, pô, foi de forma irresponsável. Acho que faltou um pouco de cabeça do Sérgio. Mas é aquele negócio, queridinho, é aquilo, né? Mas, bicho, a torcida do Sport unida. Não tem Palmeiras, não tem Corinthians. Meu irmão, já vi esse filme, pô. Sempre a ilha lutada vai ser diferente. Ajuda, empurra, dá-nos força. Vamos buscar forças onde às vezes não as temos, mas vai ser um desafio tremendo que temos pela frente. Já tivemos uma amostra no São Paulo, mas é de São Paulo para cima. Cada jogo tem a sua história e nós temos que crescer na competição e a corrigir alguns erros, alguma maturidade que ainda não a temos, com situações acima de tudo de controle emocional, não baixarmos no próprio jogo do 8 para 80, andar no 80 muito bem, de repente o que é que se passou para baixarmos de nível. E isso é tudo crescimento e nós vamos atrás disso com tudo. Bom dia, Marcelo. Parabéns pelo título, eu sei da importância do título estadual e principalmente como foi a montagem. Você chegou em agosto, conseguiu acesso e a importância do Pernambucano, mas eu queria voltar um pouco mais ainda para a partida. Você falou agora um pouco sobre o sistema 4-4-2, eu queria que você falasse um pouco do Lucas Lima. Ele é o camisa 10, já teve algumas funções diferentes, ou um pouco mais centralizado, ou um pouco mais aberto, e eu queria que você falasse a projeção. Eu sei que taticamente varia de jogo para jogo, mas como você enxerga o Lucas Lima hoje com tantas opções que você tem, como o Atêncio e tantas outras também até pelo lado direito também do campo? Boa noite, bom dia. Eu vou até responder, um beijo para minha amiga Thaís, eu vou responder o que eu lembro do Sosso falando sobre o Lucas Lima. Lembra do Sosso? Quando falou sobre o Lucas Lima, talvez seja a mesma visão do Pepe. Vou explicar por quê. O Sosso, quando foi falar sobre o Lucas Lima, na coletiva ele falou: o único jogador que tem liberdade para estar em qualquer lugar do campo, que pode fazer o que quiser no meio campo, é Lucas Lima. Ele é muito dinâmico, ele é versátil, ele está em todos os lugares. Ele tanto joga na direita, na esquerda, no meio, ele pode fazer o que ele quiser. O Sosso falou isso na coletiva ano passado sobre o Lucas Lima. Vamos ver o que aqui o Pepa vai responder para minha amiga Thaís. Assim, quem entra de início vai ser sempre, na nossa cabeça, vão ser sempre os melhores para aquele jogo. Portanto, não vejo nenhum tabu em relação ao Lucas jogar na direita ou jogar por dentro. O ano passado jogou, pelo menos desde que nós chegamos, a maioria dos jogos jogou pela direita. Portanto, o mais importante é o 11 que entra, estar ciente e com responsabilidade e dentro daquilo que nós trabalhamos. Isso é o mais importante. E quanto mais opções nós tivermos, que agora estamos com alguns jogadores lesionados, quanto mais opções nós tivermos, mais forte nós ficamos. Mais competição interna e mais opções para nós, para o que vem pela frente. Ele disse tudo, né? Minha proteção tá no vestiário. Os jogadores, pô, blindam. Eles blindam o Pepe. Então, assim, é uma grande oportunidade da torcida também blindar e tá junto. Eu garanto que o Sport melhora. Garanto, mas isso aí é uma certeza. Se andar junto, treinador, torcida, jogador, vai longe. Mas deixa a tua opinião aí. O que é que vocês acham? O que é que vocês acharam dessa miscelânea de assuntos aí, desse vídeo? Deixa a tua opinião, tá? Abraço. Tamo junto.